Você sabia que uma mulher rejeitada pela sociedade entrou na linhagem que, séculos depois, conduziu ao nascimento de Jesus? Essa é a história de Raabe, uma mulher de Jericó cuja coragem, fé e escolha mudaram o curso de vidas. E, de modo singular, a linha genealógica que faz parte do plano redentor de Deus. Jericó era uma cidade cercada por muros altos e fama de invencibilidade. Seu nome inspirava respeito e medo nas nações vizinhas. No topo daquele cenário havia casas empoleiradas quase na borda das muralhas, onde o vento trazia rumores de comércio, guerra e lendas antigas. Entre essas casas havia uma em particular que muitos evitavam. Era a casa de Raabe. Sua vida era marcada pela marginalização. Em termos sociais, ela ocupava uma posição vulnerável. Sua casa era vista com desconfiança, seu passado era usado contra ela, e muitos a consideravam à margem da dignidade humana daquele povo. Ainda assim, era naquelas tábuas daquele telhado, entre feixes secando ao sol, que o destino de várias famílias, e mais tarde de uma grande história, seria transformado. Imagine a cena. À noite, a cidade acalma-se, as tochas diminuem e homens com rostos cansados procuram abrigo. Foram exatamente homens assim, espiões enviados por Josué, que chegaram à casa de Raabe em busca de refúgio. Eles eram estrangeiros para Jericó, e estar ali significava correr perigo. O rei, alarmado com a presença de homens desconhecidos, ordenou que fossem capturados. Oficiais batem nas portas, perguntam, ameaçam. Raabe toma uma decisão que em muitos sentidos atravessa o tempo. Esconde aqueles homens entre os feixes no seu terraço e, diante dos enviados do rei, manda uma mentira protetora, dizendo que os homens já tinham saído em disparada. Ela arriscou tudo, sua segurança, sua reputação, a tranquilidade da própria vida, para guardar aqueles estranhos. Por que faria isso? O que movia Raabe a proteger inimigos declarados da sua cidade? Ao perguntar isso, chegamos ao coração do episódio narrado em Josué 2. Não foi mera compaixão humana sem fundamento. Quando conversa com os espias, Raabe revela uma fé surpreendente e madura. Ela reconhece que o Senhor, o Deus de Israel, é Deus no céu e na terra. As histórias das obras divinas, do êxodo, das conquistas sobre povos mais poderosos, haviam chegado até ela, não como boato vazio, mas como testemunho que gerou reverência e temor. Raabe confessa que diante de tudo aquilo, ela abandonara os deuses que servira, e agora apostava sua esperança naquele Deus que se revelou fiel e poderoso. Essa declaração não foi apenas um sussurro, foi uma virada de vida. Ao reconhecimento religioso, Raabe junta uma atitude concreta de fé: proteger os enviados, negociar a segurança de sua família e aceitar condições para confiar no povo de Deus. Os espias, por sua vez, não agiram por interesse pessoal isolado. Fecharam um acordo com Raabe, que combinava risco e provisão. Eles pediram que ela reunisse todos os membros de sua casa dentro da casa, preservando-os de saírem naquela noite, e orientaram que sua vida e a de sua família seriam poupadas, desde que seguisse instruções simples e obedecesse ao sinal combinado: pendurar uma corda escarlate na janela voltada para a muralha. Aquela corda era, naquele momento, um sinal de identificação e proteção, uma marca visível que separaria aquele espaço da destruição que recairia sobre Jericó. Foi um pacto frágil, feito no meio da escuridão, sustentado pela fé de uma mulher marginalizada e pela discreta honra de 2 espiões a serviço de um povo com missão. Veja Josué 2. Por que uma corda vermelha? Além de sua função prática como sinal, a corda escarlate entrou na história como imagem poderosa. Alguns leitores veem nela uma tipologia, uma figura que aponta para verdades maiores no plano de Deus, e interpretam simbolicamente a cor vermelha como lembrança de salvação, que passa por sofrimento ou por sangue. É importante dizer, essa leitura tipológica é uma interpretação teológica posterior,
não uma afirmação literal do texto de Josué. Trata-se de uma ponte devocional que muitos usam com cuidado para contemplar o padrão de Deus de preservar e redimir. Mas a narrativa original nos apresenta, primeiro, a coragem de Raabe e a promessa cumprida naquela noite fatídica. A história não termina no acordo. Vem o cerco que abre o capítulo mais dramático. Josué organiza o povo, as trombetas são tocadas e acontece aquilo que parecia impossível. As muralhas de Jericó ruem. O relato em Josué 6 descreve a queda da cidade. Uma intervenção que surpreende pela simplicidade e pela intensidade ao mesmo tempo. No meio do estrondo e da derrota, a casa marcada com a corda permanece intacta. Raabe e sua família são salvos, exatamente como foi ajustado no pacto. Não se tratou de mérito político ou de vantagem militar. Foi preservação no contexto da ação de Deus e do cumprimento de um acordo firmado por fé. A casa que antes era sinal de vergonha, torna-se um lugar de salvação. Aquela mulher que muitos desprezavam é agora acolhida numa nova história. A consequência imediata foi a integração de Raabe ao povo de Israel. Ela não permanece excluída como mera beneficiária distante. É trazida para dentro do povo como alguém que experimentou redenção real. A tradição bíblica relata que Raabe se casa com Salmão e que daí nasce Boaz, figura conhecida pela sua integridade e papel em outra história de inclusão e redenção, a de Ruth. Boaz, por sua vez, entra na linhagem que dá origem ao rei Davi, e mais adiante, ao registro genealógico que culmina na pessoa de Jesus. Essa trajetória genealógica aparece nas Escrituras como uma sequência de nomes e histórias entrelaçadas. Raabe, Salmão, Boaz, Davi e, por fim, a linhagem que conduz até Jesus, conforme o Evangelho que preservou essa lista humana repleta de graça, fragilidade e fidelidade. Aqui é preciso ser muito claro. Quando dizemos que Raabe mudou o destino de Jesus, não estamos sugerindo que ela, por suas próprias ações isoladas, causou a encarnação do Filho de Deus. O que a narrativa nos mostra é que Deus, em sua soberania, incluiu pessoas marginalizadas na linha histórica que trouxe o Messias ao mundo. Raabe foi uma dessas pessoas. Sua inclusão ilustra como o plano redentor de Deus se realiza por meio de seres humanos reais, com histórias complexas, e não por acaso independente do propósito divino. O Novo Testamento confirma a importância de Raabe, não apenas como curiosidade genealógica, mas como exemplo de fé. Em Hebreus 11, o capítulo que celebra os heróis da fé, lemos sobre a confiança que levou pessoas a atos ousados. Hebreus 11:31 cita Raabe entre aqueles cuja fé produziu salvação. Em Tiago 2, que trata da relação inseparável entre fé e obras, Tiago 2:25 toma Raabe como exemplo de fé que se manifestou em ações concretas. A Bíblia não a apresenta como teoria, mas como fé viva que se expressou na prática. Esses textos não apenas validam sua coragem, mas nos desafiam a enxergar fé e obras como duas faces de uma mesma moeda espiritual. Ao contar essa história, precisamos cuidar das palavras. Raabe não deve ser reduzida a um rótulo. Sua profissão, sua posição social, fazem parte de uma vida que encontrou graça e mudança. A narrativa bíblica não procura expor ou envergonhar. Ela mostra a redenção. É um convite a reconhecer que Deus alcança aqueles que a sociedade marginaliza e que muitas vezes faz deles agentes de mudança quando respondem com fé. É também um chamado para nós. Que atitudes podemos tomar hoje que expressem uma fé sincera e transformadora? Onde precisamos agir a favor de alguém que a sociedade rejeita? Há várias aplicações práticas que nascem dessa história. Em primeiro lugar, a fé que salva é uma fé que age. Não se trata de obras para ganhar salvação, mas de uma fé que não permanece respeitável apenas nas palavras. Ela se manifesta em atitudes de risco quando é preciso proteger, acolher e abrir mão da própria segurança
por amor ao próximo e a Deus. Em segundo lugar, a inclusão é um princípio do reino. Pessoas marcadas pela exclusão social podem, pela graça, tornar-se peças significativas na história de Deus. Em terceiro lugar, a providência divina muitas vezes se usa de meios humanos inesperados para cumprir promessas eternas. Não devemos reduzir esses meios a causalidades mecânicas, mas celebrar que Deus trabalha junto com nossa resposta. E há ainda uma lição pastoral e comunitária. Não desperdicemos oportunidades de oferecer proteção, conversão e um novo lar a quem nos procura. A comunidade que recebeu Raabe não a deixou à margem, ela a integrou. Hoje, a igreja é chamada a fazer o mesmo, acolhendo vidas fragilizadas e vendo nelas o potencial para o cumprimento dos propósitos divinos. A história de Raabe desafia preconceitos, mostra como Deus valoriza atos de coragem e nos lembra que o perdão transforma a trajetória. Voltando à nuance do título, dizer que Raabe mudou o destino de Jesus é uma expressão intencionalmente provocativa. A frase cumpre seu papel ao atrair nossa atenção, mas exige precisão teológica. Raabe não gerou por si a encarnação do Messias. O que aconteceu foi que Deus, em sua sábia soberania, escolheu incluir entre os antepassados de Jesus pessoas de origens diversas, incluindo uma mulher cuja história começara na marginalidade. Dessa forma, Raabe contribuiu como qualquer outro ancestral para a linhagem humana que faz parte da narrativa do Salvador. Essa contribuição é significativa justamente porque expõe a graça universal de Deus. O Messias nasce numa história humana, tecida por pessoas comuns e transformadas. O plano divino não foi alterado por Raabe. Ao contrário, ele se revelou mais amplo e mais misericordioso ao envolvê-la. Ao terminar esta narrativa, vale lembrar os textos que fundamentam tudo o que contamos. Josué 2 apresenta o episódio da espionagem, do abrigo e do acordo. Josué 6 narra a queda de Jericó e a preservação da casa marcada. Hebreus 11:31 e Tiago 2:25 exaltam Raabe como exemplo de fé que age. Essas referências nos dão sustentação bíblica para louvar a coragem de Raabe e para refletir sobre suas implicações para a nossa vida hoje. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus salva, inclui e reinventa trajetórias. Muitas vidas precisam ouvir que nenhum passado é grande demais para a graça, e que atos de fé, por menores que pareçam, podem transformar destinos. Para fechar, lembre-se da corda escarlate como imagem, não uma cláusula mágica, mas um sinal da aliança feita naquela noite. E, acima de tudo, lembre-se de Raabe como exemplo de fé que se arriscou e foi acolhida. Que possamos aprender com ela a coragem de agir segundo a fé e a esperança de que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar propósitos perfeitos. Você já conhecia a história de Raabe? Conte nos comentários e compartilhe para inspirar alguém hoje. Que essa lembrança nos leve à ação, a proteger, a integrar e a crer que, em mãos de Deus, qualquer vida pode ser transformada em parte de uma história maior.